Este programa é livre para todos os públicos. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Então pedimos a Deus a graça de ouvir a sua palavra com um coração que é aquele terreno bom, que a semente cai e produz fruto, 30, 60 e 100 por um. Então, primeira coisa já dizer também que realmente é uma alegria muito grande mesmo estar aqui, queridos irmãos e irmãs, o carinho também ao povo que em casa foi manifestando. Nós, de fato, recebemos o cêntuplo e vocês se tornam o nosso grande tesouro, nossa família espiritual. Então, é uma alegria, uma honra para nós servirmos, gastarmos o nosso tempo. O Padre Jonas diz, investir a nossa vida na evangelização. Então, nós também recebemos muito. Então, é uma alegria, e especialmente com esses irmãos e irmãs aqui tão queridos, né? Mas vamos lá. Diz a palavra de Deus, então, nossa primeira passagem, Mateus capítulo 6, versículos de 19 a 21. Diz assim: Não ajunteis tesouros para vós aqui na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e os ladrões arrombam e roubam. Ao contrário, ajuntai-vos tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e os ladrões não roubam, nem roubam, não arrombam e nem roubam. Onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então, palavra maravilhosa do Senhor para nós. São palavras de salvação e de vida na nossa vida. E que também, né, é o tema da nossa campanha, na Canção Nova. Então, quis trazer esse trecho. E também, e até digo, tá, que ontem, rezando o texto da misericórdia, já ontem ali, já vinha ao coração algumas coisas para falar aqui. Interessante isso. Quando rezava. E aqui está falando do tesouro que a gente deve juntar no céu, não aqui na terra. E a gente pode ver que na nossa vida nós temos, de fato, muitos tesouros que Deus nos deu. A nossa inteligência. A gente acabou de ouvir aqui na frase do dia, da saúde. É um grande tesouro para nós, para o nosso corpo, para a nossa vida. Os amigos, as capacidades, os dons, os talentos. Veja quantos tesouros Deus nos dá. E tem um tesouro maravilhoso que Deus nos deu no início da gestação nossa, na barriga da nossa mãe, o dom da vida que vieram pelos nossos pais. Esse é um grande tesouro. Mas convenhamos que este último bem, a vida, e também todos os outros, nós recebemos de um outro tesouro que nos precedeu, a nossa família. Todos nós aqui viemos de uma forma ou de outra, mas viemos de uma família, ou viemos então do nosso pai, da nossa mãe, obviamente, mas nós fomos, apesar dos pesares, queridos por Deus, e se não fosse o nosso pai e a nossa mãe, não seria o Padre Alex, não seria a Paula, não seria a Valdênia, não seria o Sapo, não seria o Cassiano, não seria você. Se fosse, às vezes escutei uma vez dizendo assim, olha, se naquela semana em que nós fomos concebidos, sei lá, a mãe ou o pai tivesse tido uma dor de barriga, tinha passado a chance, a vez, já não seria mais a gente, né? Então, é um grande tesouro que Deus nos deu, que é a nossa casa e a nossa família. Mas a gente pode ver assim, desde quando os membros da família, a nossa família é um tesouro, né? E os membros são um tesouro.
A gente ouviu também o testemunho, que belo testemunho, do amor à família, como isso transformou. Então vamos às origens. Eu quero pegar aqui para complementar o outro trecho que nós já reservamos aí, Gênesis capítulo 2, versículo 18 e seguintes. A origem desse tesouro, da nossa família. Diz assim: E o Senhor Deus disse, você já conhece? Não é bom que o homem esteja só. Vou providenciar um auxílio que lhe corresponda. Então o Senhor Deus modelou do solo todos os animais selvagens e todas as aves do céu, e os trouxe ao homem para ver que nome lhes daria. Cada ser vivo teria o nome que o homem lhe desse. E o homem deu nome a todos os animais domésticos, a todas as aves do céu e a todos os animais selvagens. Mas não se encontrou para o homem um auxílio que lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez vir um sono profundo sobre o homem, o qual adormeceu. Tomou um lado dele e fechou a carne no seu lugar. E do lado que tomara do homem, o Senhor Deus formou a mulher e a trouxe ao homem. Então o homem exclamou: Desta vez é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, ela foi tirada do homem. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Ambos, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Veja que palavra maravilhosa. Nós estamos vendo aí os tesouros que Deus nos deu. No início, Deus criou bens maravilhosos, os peixes, as aves do céu, os luzeiros, os animais do campo, as aves do céu, todos bens maravilhosos. E colocou à disposição aí do homem, dizendo: olha, né, para ver se ele tinha não ficar sozinho, né, encontrasse um tesouro para ele. E então o homem não achou uma correspondente. E eu estou rindo aqui porque quando fala assim tesouro, não sei nem se pode falar, né? Mas eu lembro da dona Florinda falando, né? Tesouro, com o seu Kiko. Nossa, mas já, então, mas veja, o homem não tinha achado o seu tesouro. E aí Deus disse: tá bom, né, bichinho? Você não achou ainda, então peraí. Vai dormir um pouquinho, né? Um chazinho aí. E então, do lado do homem, tira então a mulher. E aí sim, Adão exclamou. Tem a frase bíblica aqui, né? Mas digo eu em outras palavras. Quando Adão viu, ele falou assim: meu tesouro. Ele disse, aí sim, ele disse: desta vez é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Veja o carinho de Deus para conosco, que foi montando, como um pai e uma mãe montam o quarto do seu filho, o berço, os presentinhos, os adornos, os acessórios, né, Valdênio? Vai colocando ali como dons, como presentes para nós. E veja, coisa maravilhosa, está tudo encaixadinho. Mas o versículo 25 é o último do capítulo 2. O próximo versículo é o Gênesis capítulo 3, versículo 1. Aí a coisa fica braba. Já começa: a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens. Olha, meus irmãos, aqui entra a confusão, porque estava tudo harmonioso. O Criador na base de tudo, o Criador acima de tudo. Os animais, os homens. A igreja ensina, né? O catecismo também fala a respeito da harmonia que o homem tinha com a criação, mas especialmente uma harmonia interna, uma harmonia interior consigo mesmo e com seus irmãos. Mas depois que a serpente vem para colocar cisânia, confusão, como diz o livro do Apocalipse, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás,
vem lá e bagunça o negócio no meio de campo. Então veja como as coisas começam a desordenar. Deus deixa de ser confiável, porque a serpente diz assim, olha, isso que ele falou aí, não... Então você já desconfia, não acredita, não deu o passo da fé, da obediência. O pecado é esse abuso da liberdade que Deus deu. Mas depois, a harmonia, né, entre Eva e Adão, a família. Eva deixa de ser meu tesouro e passa a ser pedra de tropeço, armadilha. Então Adão já vai dizer, essa mulher que o Senhor me deu, veja, que era o seu tesouro, que era a sua alegria, a sua beleza, deixa então de ser esse grande tesouro. Então assim, a coisa fica toda, a gente diz assim, né, cheia de nuvem, fica eclipsada, eclipse total, não se enxerga mais, não se vê direito. Na verdade, é até pior do que o eclipse. Porque o eclipse, vamos dizer que tiver tudo escuro e você não vê, só que agora você começa a ver, mas vê invertido, o contrário. O bem se torna mal, o mal se torna bem, a gente começa a inverter as coisas. Você não enxerga mais direito. O bem, a criação, tudo que Deus fez, foi de fato um presente. Como que tinha a assinatura ali do Criador, para você ver a assinatura e falar, nossa, foi ele que fez, nossa. Até Santo Agostinho e outros padres da igreja, santos padres, costumavam usar um exemplo que é muito característico, que gosto muito, que é o exemplo da noiva louca, que o noivo, amando muito a ela, então lhe dá um anel maravilhoso, ela fica encantada com aquilo, diz, meu Deus, o noivo me ama muito, não sei o quê, e ela fica ali com o seu anel, né, quase meu precioso, né, meu anel, e aí ela, daqui a pouco, começa a amar tanto o anel, se centra tanto no anel, e esquece do noivo. Já pensou? Aí o noivo chega lá para namorar com ela, e bate lá na porta, aí a mãe vai e diz, olha, teu noivo está aí. Ela fala, fala para ele vir depois, que eu estou aqui com o anel. Meu precioso, né? Meu bichinho. Aí ele liga lá, não vou atender agora não. E tira selfie, né, com o anel. E põe no Instagram. Veja, isso é uma coisa assim engraçada, mas essa é a realidade mais profunda do homem decaído no pecado. Deus ofereceu para ele todos os bens da criação e ele começa a se apegar a ela, a criação, e esquecer do Criador. Ama as coisas criadas, ama as coisas deste mundo e assim, tão fragorosamente vai às coisas que acha que a felicidade está nelas e não lembra do Criador. E aqui é importante dizer que o tesouro que Deus nos deu, inclusive o tesouro da família e da vida, é também um presente. O esposo, Eva, foi um presente para Adão. Adão era um presente para Eva, para que eles vissem através desse presente o Criador. Auxiliares, né? É como aqui, né? Essa vidraça aqui atrás, a gente olha e consegue ver de através, né? A gente consegue ver, de vez em quando a gente vê, né? Quem está passando ali atrás. Eu ficava vendo também lá em casa, ficava vendo o pessoal passando com um carrinho ali atrás. É assim, a gente vê Deus nas obras da criação. Santo Tomás fala ali das provas da existência de Deus, ele fala da criação, da ordem das coisas. Então quem de fato vai investigando vai vendo e diz, meu Deus, isso aqui não é possível, que tudo tem uma finalidade, tudo tem um propósito, não é possível que isso não foi pensado, que o caos ou o acaso seja uma coisa tão inteligente para fazer as coisas dessa forma. Então, mas enfim, a nossa visão é deturpada. Eu até estava vendo, né, nesses dias aí que a gente estava com essa situação
da possibilidade, né, da votação e da legitimação, da descriminalização do aborto, a gente vendo uma coisa que a gente já escuta, ouve, até via um jurista famoso, um cristão muito consciente, ele falando a respeito, dizendo, olha, anos atrás o Congresso Nacional, né, aprovou a lei de que se você faz mal aos ovinhos lá da tartaruga, você vai preso. E até via uma outra pessoa também, parece entendida ali, que ela dizia, olha, numa botada, né, uma tartaruga ali, ele estava com um casco grande de uma tartaruga, coloca dezenas de ovos, numa só. E se você fizer mal a um ovinho ali, a um feto, né, crime, e não estou dizendo que tem que fazer, né, estou dizendo isso, mas apegados dessa forma aqui à criação, sem lembrar da ordem das coisas, da ordem dos bens que o Criador colocou, aí a gente quer ir lá e acabar com a vida da nossa espécie. Que a Sagrada Escritura nos mostra o valor e o quanto o homem está acima da criação, porque ele é da família de Deus. Nós temos uma alma espiritual que foi adotada em Cristo Jesus, cheia do Espírito Santo, que participa da vida de Deus. Por mais que os animais, a gente de fato tenha que cuidar deles, tenha que zelar por eles, mas existe uma diferença de dignidade, porque o Filho de Deus se fez carne, se fez homem, e isso mudou toda a história. Mas veja, tá bom, padre, mas como resolver esse problema que a gente está com o olho torto, né? Ou está com a visão errada? Quando a gente está com a visão errada, a gente vai no oculista, vai lá no médico para ele fazer uma correção, né? Dar uma lente ali, para a gente corrigir a nossa visão. Bem, como eu acabei de dizer, nós somos da família de Deus. E família, de fato, é um tesouro, e toda família que se preze, ou que se preza, quando um membro está em apuros, os outros vão socorrer. E Deus fez isso conosco. Desde o comecinho ali, Deus já foi iniciando a sua obra de salvação, enviando os profetas, e nos mandou o seu Filho, nos mandou Jesus Cristo, para curar realmente a nossa visão, para dizer a nós de novo, como disse no Evangelho, os tesouros não são aqui, quer dizer, os daqui são em vista dos de lá. Temos muitos tesouros aqui, mas que nos lembram, os animais, as aves do céu, o sol, os astros, são para a gente olhar e dizer, meu Deus, como Tu és perfeito. No seu cachorrinho aí, meu Deus, como o Senhor é perfeito. Na vaca, no boi, como o Senhor é perfeito. Mas na sua vida, o dom da sua vida que Deus lhe deu, por isso você não pode fazer mal à sua vida, não pode desistir da sua vida, não pode estragar a sua vida, porque você é reflexo e transparência do Criador. Eu sou, você é, nós somos transparência. Jesus disse que estaria nos irmãos, nos necessitados, no outro. Jesus está ali. Então você também é um tesouro. Sua família também é um tesouro. Por isso a importância de resgatar, de ir atrás, de lutar. É um tesouro. O tesouro que Jesus nos mostra é a vida com Deus, é a vida com o Pai. E Jesus diz, em outro lugar, diz assim, quem é minha família? Quem pratica a palavra do meu Pai, é meu pai, minha mãe, meus irmãos, são a minha família. A família espiritual, que é a igreja, que Ele juntou ali através dos apóstolos e depois os outros discípulos, sua mãe Maria Santíssima, lá nos Atos dos Apóstolos, ela reunida com os apóstolos, nossa Mãe Santíssima, aqui, Rainha e Padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, é a nossa mãe, é a nossa família, é nosso tesouro, a igreja é nosso tesouro espiritual. E quem de nós que está aqui nessa bancada, os irmãos que estão aí, que não foi salvo pela igreja, que não foi salvo pelos irmãos, teve irmãos que foram lá, foram os pescadores, foram salva-vidas, pularam do barco da igreja, foram lá e nos resgataram.
trouxeram para dentro do reino de Deus, para a igreja, para a família espiritual. Veja, esse programa, a Canção Nova, se tornaram para nós uma família espiritual, um tesouro para muita gente. Sorrindo para a Vida é um tesouro para muita gente. Canção Nova, graças a Deus, como outras obras. Nós estamos aqui, né, falando aqui. Então a Canção Nova se tornou um tesouro. É uma família espiritual. Deus nos deu, como acabamos de ouvir o testemunho, ela dizendo isso, que salvou a vida dela. E Deus mostra que esse tesouro, e esse tesouro na igreja, que nós encontramos Cristo, a cabeça da igreja, é um tesouro que não se enferruja. E até para fazer a ligação, né, a igreja sempre faz essa comparação de que o tesouro que saiu do lado de Adão, Eva, é comparado com a igreja que do lado de Cristo aberto na cruz, ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Do lado saiu a igreja, os sacramentos, a Eucaristia. Que maravilha! E falando assim desse tesouro, do resgate que nós vivemos, eu queria trazer aqui, olha, um testemunho de um irmão no sacerdócio. Eu pedi para ele a liberação para contar esse testemunho. Ele já coloca aqui a todos que ouvirem essa carta. Mas foi um padre que ele esteve aqui na Canção Nova, não sei quando, foi lá no seminário, e ele viu que estava faltando uma imagem, e ele quis ajudar. E aí ele mandou essa imagem e deu o seu testemunho, a imagem de São João Maria Vianney, né? Patrono dos padres. E aí ele me autorizou, eu falei na missa das famílias, só que foi uma coisa tão bonita que eu quis repercutir aqui também. Ele quis falar a respeito da importância da Canção Nova na história dele. Ele diz assim: aos reitores, formadores, padres, seminaristas da Canção Nova, a todos que escutarem ou lerem essa carta. Talvez a Valdênia, não sei se a Valdênia conheceu. Padre, eu conheci. Falei com ele ontem. Um abraço para ele, o Padre Carlos. Isso Eu estive na paróquia dele, em Magé, há 15 dias atrás, em missão. Então, o Padre Carlos Magno Ribeiro, olha só, gente, presta atenção, vale a pena repetir. Ele disse assim: olha, sou grato a Deus pelo carisma Canção Nova. Vocês me marcaram de diversas formas, principalmente na minha adolescência e início da juventude. Olha, na adolescência e início da juventude. Cresci ouvindo as homilias matinais do Padre José Augusto, vendo as pregações do Monsenhor Jonas e do Padre Léo. Disse que ontem acho que era aniversário natalício do Padre Léo, né? Foi, anteontem. Aprendi o PHN, do qual participei do acampamento 10 anos. Participei algumas vezes do Encontro Seta, em Itaperuna. Saía da minha cidade, Muriaé, Minas Gerais, para ouvir o Padre Roger e o Padre Edmilson. Vibrava quando a Canção Nova chegava a 100%. E quase todos os dias rezava o texto da Divina Providência antes de ir trabalhar, e às terças e quintas sempre acompanhava o professor Felipe Aquino e o Padre Paulo Ricardo no Escola da Fé e no Trocando Ideias. Estou me vendo aqui também, né? Depois que eu entrei no seminário, ficou difícil de acompanhar as programações, mas carregava dentro de mim o desejo de participar do acampamento de cura e libertação que acompanhava pela TV, vendo os prodígios que o Senhor realizava através do ministério do Padre Rufus e tantos outros. E aí ele teve aqui, né, agora nesse final de semana, o Padre Carlos. Depois da ordenação sacerdotal, não consigo muito tempo para a TV, mas todos os anos tenho participado e levo uma caravana da paróquia para o acampamento de cura e libertação, que me incentivou muito a aprofundar, e o ano passado fazer o curso de exorcista. Esse ano, de maneira muito especial, a providência de Deus me aproximou muito mais da CN. Conheci alguns consagrados que verdadeiramente se tornaram irmãos. Olha aí, família. Cadê? Perdi aqui. Sou extremamente grato ao Monsenhor Jonas pela generosidade no sim a Deus. Vocês aliviam o fardo de conduzir e cuidar do povo. Em muitas casas que eu nunca entrei na minha paróquia, muito provavelmente vocês já entraram pelos meios de comunicação social. Este pequeno relato é para mostrar que quando damos sim a Deus, ao seu chamado, atingimos pessoas que nem imaginamos. Somente no juízo saberemos o bem que Deus fez através de nós.
naquilo que depender de nós, que o Senhor encontre fé sobre a terra quando Ele retornar. Peço suas orações, queridos irmãos do ministério e futuros sacerdotes, que nós preparemos o caminho do Senhor. Sejamos firmes como São João Batista, mesmo que isso custe a nossa vida. Na minha casa, vocês sempre encontrarão lar. Saibam que eu sempre rezo e me mortifico por vocês. Que bonito. Através dessas simples lembranças, aí ele fala da imagem e tudo. Veja, eu também me vi nisso aqui, e com certeza quantas pessoas se viram aqui, nesse testemunho. Eu poderia ainda dizer também outras coisas aqui, mas quero ainda emendar, porque em cima desse testemunho teve outro testemunho. Terminou a missa das famílias, segunda-feira, eu li. Acho que nem pode assim, né? Um jovem entrou na sacristia, ele subiu ali e ele chegou. E ele chegou assim, meio que emocionado, nervoso, dava para ver. Ele disse: padre, a moça da TV, eu tinha acabado de sair da missa, estava tirando os paramentos, a Joana me pediu: padre, fulana da TV está pedindo esse testemunho. Aí o jovem chegou, 1 minuto depois, disse: padre, você pode me dar essa carta? Eu falei: ela acabou de pedir aqui. Mas tirou uma foto. Aí ele foi lá, tirou. Aí eu perguntei, né? Por que você quer esse testemunho? Aí ele disse assim: porque eu me vi aí. Tipo assim, minha vida. Aí ele disse, ele estava com a roupa assim, estava paisana, né? Ele disse: eu sou franciscano. Eu trabalho na Amazônia. Nossa. E trabalho subindo aqueles morros, aquelas coisas lá. E ele disse que se viu aqui. Então, muito provavelmente, ele também foi um desses que desde a adolescência acompanhou, PHN. foi ouvindo, PHN. Mas não para aqui. Depois desse testemunho, que é depois do testemunho, veio outro testemunho. Eu trouxe escrito aqui. Isso aqui foi uma amiga minha que era do grupo de oração. Mandou ontem, casada, com uma filhinha pequena, filhinha de 8 anos. Ela mandou no Instagram lá, dizendo assim: padre, olha o que ela disse. Filha de 8 anos. Minha filha tenta assistir todos os dias o texto das 15 horas, o texto da misericórdia. Ontem ela assistiu o terço e a missa, na segunda-feira, que isso ela me mandou ontem. Ontem ela assistiu o terço e a missa. Após o testemunho que você falou do padre, ela falou: mamãe, eu quero fazer um pix para a Canção Nova com o dinheiro da minha mesada. E assim ela fez. 8 anos. Gente, olha, quando eu li o testemunho do padre domingo, eu estava cansado porque vinha numa maratona de atividades. Eu confesso que eu sentei no chão da minha sala lá e disse assim: vale a pena, meu Deus. Mas depois que li esse também dessa menina aqui, eu falei: gente, eu vou reclamar de quê? Eu vou reclamar de dificuldade na missão, de problema, um que falou isso, outro que falou aquilo, isso e aquilo. Depois da menina de 8 anos, vendo um testemunho, dizer: mãe, eu quero fazer um pix para a Canção Nova, com o dinheiro da minha mesada, assistindo o texto, assistindo a missa. Gente, isso é família. O Padre Jonas disse: nós somos salva-vidas. Salva-vidas. Você também é um salva-vida. Deus também te chamou. A sua vida é um tesouro que deve ser posta como um louvor a Deus, mas também como um meio de salvação para tantas pessoas. Agradeço a estes irmãos que vieram antes de mim aqui na Canção Nova. Vocês foram salva-vidas para mim. Muitos de vocês acompanhavam, assistiam. E que graça de podermos estar investindo a nossa vida em salvar outras vidas.